6h29, está chegando agora, bem-vindo. Viu que o nosso Bom Dia Responde está no ar e a gente sempre tem um assunto importante para você hoje. Estamos falando de cirurgia de implante de silicone nos seios e falando também de plástica de uma forma geral, que tem que tomar cuidado. E agora a gente vai mostrar para vocês a história da Simone. A Simone colocou uma prótese de silicone, só que depois ela acabou descobrindo um problema de saúde. Vamos acompanhar. A Simone sempre foi vaidosa e não estava satisfeita com o tamanho dos seios. Em 2013, decidiu colocar duas próteses de 250 ml cada. Ficou do jeitinho que ela queria, mas 3 meses depois do procedimento, a Simone percebeu que tinha algo de errado na mama direita. Eu percebi que eu estava com um carocinho na mama. E para nossa infelicidade, quando eu peguei o resultado, tinha dado um carcinoma ductal in situ, né? Câncer. Então eu fiz a intervenção cirúrgica, onde eu fiz a mastectomia bilateral da mama. Da mama direita. E 1 ano depois, a Simone tomou uma decisão radical. Mesmo sem nenhum tipo de indício de câncer na outra mama, a mama esquerda, ela fez a cirurgia de mastectomia por prevenção. E até hoje não se arrepende. Hoje eu sou uma pessoa que me cuido, continuo me cuidando, continuo vaidosa, né? Vou ao médico com frequência, de 6 em 6 meses eu faço os exames de ultrassom da mama, de mamografia. E então o Bom Dia Responde está falando sobre isso, estamos aqui falando sobre os cuidados importantes antes e depois das cirurgias. E no caso da Simone a gente percebeu a necessidade disso. A nossa conversa é com o doutor cirurgião plástico Fernando de Nápoles, que é do Hospital Geral de Goiânia. Doutor Fernando, a gente viu que a Simone teve um problema 6 meses depois, o que muita gente às vezes acha que não vai acontecer, porque já passou aquela fase crítica, está tudo bem. Não é assim. Esse cuidado que a Simone teve, todo mundo tem que ter. Exatamente. No caso da Simone, foi detectado um carcinoma, ou seja, um tumor de mama, não em decorrência da prótese, mas foi um achado, uma coincidência com a cirurgia de colocação de prótese. E, mais uma vez, a gente ratifica a importância de se palpar a mama, assim como fazer ultrassonografia de mama pelo menos uma vez ao ano. Aquele exame, mesmo quem fez a prótese, tem que fazer o autoexame ali? Tem que fazer o autoexame. No caso dela, foi inclusive uma detecção pelo autoexame da própria paciente. Temos aqui a pergunta da Ana Paula, de Anápolis. Ela quer saber sobre os riscos do rompimento da prótese mamária após anos de cirurgia e também sobre a cirurgia de reparação. Nós temos basicamente 2 riscos totalmente distintos. Antes de 2007, as próteses eram fabricadas de uma forma. Após 2007, surgiram a 5ª geração de próteses, que são próteses mais modernas, cujo risco de ruptura é muito menor do que as antigas. Então, esse risco ele não é 0%, é claro, mas ele chega muito próximo de 0. O Aldo quer saber, quem já teve câncer de mama depois, já fez o tratamento, pode fazer uma colocação de silicone? Pode sim, e é o caso dessa paciente que mostramos agora. Porque depois que ela tirou, ela... Exatamente, foi retirada ambas as mamas, por opção dela, não era totalmente fundamental, mas foi retirada e posteriormente reconstruído com a colocação de prótese de mama e, nesse caso, preferencialmente abaixo do músculo. A Ângela quer saber, porque ela está grávida, né? Ela colocou a prótese de silicone faz 1 ano e meio, que ela quer saber com relação à amamentação. Ocorre normalmente? A amamentação, ela pode ou não ocorrer normalmente, depende principalmente da via em que foi colocada a prótese. No caso em que, quando colocamos a prótese em volta da areola, que é essa manchinha escurecida que tem em volta do biquinho do seio, pode sim atrapalhar a amamentação. Agora, a Kelly diz que tem silicone, faz ultrassom todo ano, tem 35 anos. Quando ela começa a precisar fazer mamografia? A mamografia é aconselhável que se faça principalmente para a detecção do câncer de mama que não está relacionado à prótese. Ela deve ser feita a partir dos 40 anos de idade, sendo que em casos que haja familiares que já tenham tido tumor de mama, a gente antecipa um pouquinho a realização dessa mamografia, que deve ser feita a partir dos 35 anos de idade. O caso aqui da Marilda é sobre o excesso de mama. Ela quer saber se o Sistema Único de Saúde se oferece, o SUS oferece esse tipo de cirurgia para retirar o excesso. Sim, nós temos 3 grandes, na verdade agora 4 grandes serviços em Goiânia de realização de mamoplastia redutora, que é um dos quais eu faço parte, que é o Hospital Geral de Goiânia. Temos o Hospital das Clínicas, temos a Santa Casa de Misericórdia e, mais recentemente, o UGOL,
todos eles com serviço de residência médica que prestam serviço pelo SUS. Procedimento que sempre deve começar a partir do CAIS mais próximo à casa dela. Exatamente, é o CAIS quem vai direcionar esses pacientes. Então, ó, fica esse alerta aí, viu, para a Marilda, onde começar a fazer o trabalho que é no CAIS. E a Maridene, lá de Anápolis, quer saber o seguinte: entre a lipo e a abdominoplastia, qual o mais seguro e o menos complexo? São cirurgias distintas com indicações distintas. Eu costumo dizer para as pacientes o seguinte: pressão alta trata-se com remédio da pressão. Abdominoplastia presta-se para tratar retirada de pele, pacientes têm excesso de pele. Lipoescultura para retirar gordura. Mas respondendo à pergunta dela, um não substitui o outro, eles se complementam, então são cirurgias que devem ser feitas às vezes, inclusive simultaneamente. Mas a lipoescultura por si só tem um risco um pouco maior. Daí a importância de se realizar com um médico especialista, no caso cirurgião plástico. Inclusive no local também já preparado para qualquer eventualidade. Exatamente. Doutor Fernando, tem muitas dúvidas aqui ainda, podemos continuar mais tempo aqui? Estou sempre à disposição. Daqui a pouquinho a gente volta então, aguenta aí um pouquinho.